O que continua igual dentro de você? E se a sua vida não muda porque você continua respondendo a ela da mesma maneira? Há momentos em que parece que tudo está contra você. Um relacionamento volta a decepcionar, o trabalho pesa, as mesmas discussões retornam, e uma promessa que você fez a si mesmo acaba sendo abandonada mais uma vez. Então você olha para fora, pensa que precisa de outra oportunidade, de outra pessoa, de mais dinheiro, de menos problemas ou de um pouco de sorte. Mas a vida costuma ensinar de um jeito menos confortável. Muitas vezes, ela não repete uma situação para castigar você, mas porque você ainda responde a partir do mesmo medo, da mesma necessidade, do mesmo impulso ou do mesmo hábito. Mudar não significa se transformar em alguém irreconhecível. Significa descobrir que parte de você continua alimentando uma realidade que você já não quer. Às vezes, será uma reação. Em outras, um relacionamento do qual você não consegue se desprender, um limite que nunca estabelece, uma comparação que rouba a sua energia ou uma decisão que continua adiando. Este livro não pretende oferecer frases bonitas para ajudar você a suportar melhor uma vida que dói. Ele quer ajudar você a encarar de frente aquilo que, sem perceber, continua repetindo. Porque a vida pode abrir portas, encerrar ciclos e dar sinais. No entanto, enquanto tudo dentro de você continuar funcionando da mesma forma, haverá muito pouco espaço para o novo entrar. Capítulo 1. Por que a sua vida parece se repetir? Nem todas as repetições têm a mesma aparência. Um relacionamento pode terminar e, anos depois, surgir uma pessoa completamente diferente. Mas a dor acaba sendo parecida. Você muda de emprego e volta a sentir que ninguém reconhece o seu esforço. Promete não aceitar determinadas atitudes e, quando chega a hora, acaba cedendo de novo. Por fora, as circunstâncias mudam. Por dentro, alguma coisa conserva o mesmo mecanismo. É aí que começa um dos aprendizados mais difíceis da vida. Um problema recorrente nem sempre significa que o mundo conspirou contra você. Às vezes, ele revela um padrão que você ainda não enxergou. O ser humano tem uma habilidade extraordinária para perceber o que os outros fazem de errado e uma resistência surpreendente para reconhecer aquilo que ele próprio repete. É mais fácil dizer, eu sempre encontro gente complicada, do que se perguntar por que certos sinais são tolerados desde o começo. Dói menos pensar, ninguém me valoriza, do que rever quantas vezes você aceitou permanecer em lugares onde precisava implorar por reconhecimento. Também traz certo alívio dizer, não tenho disciplina, embora a pergunta importante talvez seja outra. O que você faz todos os dias que torna inevitável abandonar aquilo que diz querer? No século XIX, o médico húngaro Ignaz Semmelweis percebeu algo que outros preferiam não enxergar. Em uma das alas de maternidade do hospital onde trabalhava, morriam muito mais mulheres do que em outra. A explicação dominante falava em azar, condições do ar ou causas inevitáveis. Semmelweis comparou os procedimentos e descobriu um padrão incômodo. Os médicos saíam de autópsias para atender partos sem lavar adequadamente as mãos. Quando introduziu uma solução desinfetante, a mortalidade caiu drasticamente. O problema estava diante de todos havia muito tempo, mas só pôde mudar quando alguém deixou de tratar cada morte como um caso isolado e procurou o que se repetia por trás delas. Algo semelhante acontece na vida pessoal. Enquanto cada conflito for interpretado como um episódio independente, o padrão continuará oculto. Quando você começa a comparar, as conexões aparecem. Talvez não escolha sempre o mesmo tipo de pessoa, mas ignore sempre o mesmo tipo de sinal. Pode ser que não cometa exatamente o mesmo erro financeiro, embora volte a decidir movido pela mesma ansiedade. As discussões talvez sejam diferentes, mas você reage sempre com a mesma necessidade de vencer, de se defender ou de provar alguma coisa. Não se trata de culpar você por tudo o que acontece. Existem injustiças, perdas, enganos e circunstâncias que não dependem de você. Confundir responsabilidade com culpa seria outro erro. A responsabilidade pergunta: que parte disso eu posso observar, corrigir ou deixar de permitir? A culpa, por outro lado, apenas repete: tudo está errado por minha culpa.
Uma paralisa, a outra abre uma porta. O objetivo de reconhecer um padrão não é castigar você, mas deixar de caminhar no escuro. Se durante anos você tropeçasse no mesmo degrau dentro de casa, chegaria um momento em que precisaria parar de xingar o degrau e acender a luz. É isso que a consciência faz. Ela não elimina todos os obstáculos, mas permite enxergar onde você pisa. Comece observando 3 áreas da sua vida, aquilo que sempre termina mal de forma parecida, as decisões que promete não repetir e os problemas que costumam voltar quando você acreditava já tê-los superado. Ainda não é preciso resolvê-los, basta dar nome a eles. Um padrão perde parte do seu poder quando deixa de ser invisível. A vida não muda porque alguém diz, desta vez vai ser diferente. Ela muda quando essa pessoa identifica o que fez tantas situações anteriores terminarem do mesmo jeito. No próximo capítulo, surge uma distinção decisiva. Você vai descobrir por que tentar controlar os outros pode manter você preso, mesmo depois de já ter entendido o padrão. Capítulo 2. Você não pode controlar os outros. Grande parte do cansaço emocional nasce de uma tarefa impossível: tentar fazer com que outras pessoas ajam como acreditamos que deveriam agir. Esperamos que alguém seja mais atencioso, que o parceiro finalmente entenda o que nos machuca, que um familiar pare de ultrapassar certos limites, que um colega reconheça nosso trabalho, ou que quem nos feriu admita exatamente o dano que causou. Às vezes isso acontece, muitas vezes não. Enquanto isso, a vida fica suspensa em uma condição silenciosa. Vou ficar bem quando essa pessoa mudar. Esse acordo parece razoável até você perceber o que ele implica. A sua tranquilidade passa a depender de alguém que você não controla. Se essa pessoa liga, você respira. Se não liga, você desaba. Quando trata você bem, a confiança volta. Se ignora você, o dia inteiro muda de cor. Uma frase dita por outra pessoa pode ocupar horas de pensamento, e um gesto de indiferença consegue estragar uma noite inteira. Sem perceber, você entregou poder demais. Nelson Mandela passou 27 anos preso. Ao recuperar a liberdade, tinha motivos de sobra para organizar o restante da vida em torno do ressentimento. Mesmo assim, compreendeu que, se permitisse que aqueles que o haviam prendido continuassem determinando seu mundo interior depois da libertação, a prisão seguiria existindo de outra forma. Sua trajetória política é muito mais complexa do que uma frase inspiradora, mas deixa uma lição humana poderosa. Uma pessoa pode não escolher o que fazem com ela, e ainda assim, lutar para preservar alguma autoridade sobre o que fará com isso. Essa diferença importa. Não controlar os outros não significa permanecer passivo diante de abusos, aceitar injustiças ou sorrir para tudo. Em alguns momentos, será necessário confrontar, em outros, denunciar, ir embora, dizer não ou fechar uma porta. O que muda é o centro a partir do qual você age. Já não tenta manipular a conduta alheia para conseguir paz. Decide o que fará quando aquela conduta aparecer. O conteúdo original usa uma imagem muito clara. Permitir que alguém destrua a sua tranquilidade é como entregar a essa pessoa as chaves da sua própria casa mental. Ela entra, bagunça tudo e vai embora, enquanto você fica recolhendo a desordem. A metáfora funciona porque mostra o problema sem transformá-lo em algo abstrato. Existem pessoas que talvez nunca peçam desculpas. Algumas não vão entender suas razões. Outras continuarão sendo injustas, mesmo depois de você explicar perfeitamente o que sente. Se a sua estabilidade depender de obter uma resposta específica, você viverá esperando por uma chave que está no bolso de outra pessoa. Retomar o controle começa com perguntas mais úteis, em vez de "como faço para que pare de me tratar assim?". Experimente perguntar: "O que eu vou fazer da próxima vez que isso acontecer?". Diante de "por que não entende o que eu preciso?", pode surgir: "eu expressei meu limite com clareza e estou disposto a agir se ele não for respeitado?". Quando a mente insiste em "tomara que reconheça o que fez", vale se perguntar: "eu realmente preciso desse reconhecimento para seguir em frente?". Essas perguntas não mudam ninguém por mágica. Elas mudam a sua posição.
Você deixa de ser alguém que espera autorização para ficar bem e começa a decidir que espaço cada comportamento terá dentro da sua vida. Existe uma liberdade particular em aceitar que algumas pessoas continuarão sendo exatamente como são. No início, isso pode parecer resignação. Na verdade, muitas vezes é o fim de uma negociação exaustiva com a realidade. Você já não precisa gastar 5 anos tentando transformar alguém em uma pessoa que nunca demonstrou querer ser. Também não precisa sustentar uma discussão interminável para provar que merecia ter sido tratado de outra maneira. O que está nas suas mãos é escolher distância, limites, resposta e direção. É aí que acontece a verdadeira virada. Quando você para de perguntar obsessivamente o que o outro deveria fazer, surge uma pergunta muito mais poderosa. O que eu vou fazer agora? O próximo capítulo leva essa ideia ao terreno mais imediato, porque, mesmo sabendo que não controla ninguém, ainda resta um desafio difícil: aprender a criar um espaço entre o que você sente e o que faz. Capítulo 3. O espaço entre o que você sente e o que faz. Uma emoção pode surgir em um segundo e arruinar uma decisão que vinha sendo construída havia meses. Basta uma frase mal interpretada, uma mensagem que chega na hora errada ou um olhar que toca uma ferida antiga. Então, o corpo se antecipa ao pensamento. O coração acelera, a mandíbula fica tensa, a mente fabrica uma resposta e as mãos querem agir antes que apareça uma pergunta básica. Eu realmente quero fazer isso? Uma parte enorme da vida se decide aí, não nos grandes discursos sobre autocontrole, mas naqueles poucos segundos que existem entre um impulso e o mas. Nesse intervalo, podem ser preservados um relacionamento, uma oportunidade, uma quantia de dinheiro ou uma noite inteira. Também pode ser evitada uma decisão que, no dia seguinte, você teria de justificar para si mesmo. O conteúdo original insiste justamente nesse ponto. A impulsividade desgasta vínculos, afasta oportunidades e faz com que uma provocação pequena acabe ocupando um espaço desproporcional na mente. A reação imediata costuma parecer sincera, porque nasce de uma emoção real. Sentir algo com intensidade, porém, não transforma automaticamente esse sentimento em um bom guia. Você pode estar furioso e ainda assim estar errado. É possível sentir medo sem estar diante de um perigo verdadeiro. Às vezes, surge a necessidade de responder porque o silêncio é confundido com fraqueza. Em outros momentos aparece a vontade de ir embora, não porque a situação seja insuportável, mas porque o seu sistema interno tenta fugir de qualquer desconforto. Aprender a distinguir essas coisas exige uma pausa. Não uma pausa teatral, nem uma técnica complicada. Bastam alguns segundos para o impulso deixar de dirigir. Em 1983, o oficial soviético Stanislav Petrov estava de plantão quando um sistema de alerta indicou que os Estados Unidos haviam lançado mísseis nucleares contra a União Soviética. Os protocolos empurravam para uma conclusão imediata. Petrov percebeu que havia algo errado e decidiu não comunicar o alerta como um ataque confirmado. Mais tarde, descobriu-se que o sistema havia interpretado erroneamente reflexos da luz solar como sinais de lançamento. Naquela noite, uma pausa mental diante de um alarme automático pode ter evitado uma cadeia de decisões catastróficas. O seu dia a dia não tem essa escala, mas o mecanismo é parecido. O cérebro detecta uma ameaça, real ou percebida, e exige uma resposta rápida. Responda agora. Compre antes de pensar demais. Acabe com tudo. Diga exatamente o que está sentindo. Faça alguma coisa para mostrar que não se importa. A sensação de urgência tenta se disfarçar de clareza. Muitas vezes, não é. Uma pausa permite perguntar: que parte dessa reação pertence ao presente e que parte vem de algo mais antigo? Se alguém demora a responder uma mensagem, talvez a dor não tenha relação apenas com aquele silêncio. Pode existir uma história anterior de abandono, rejeição ou insegurança sendo ativada por trás disso. Quando um chefe critica um trabalho, talvez a raiva venha menos da observação concreta e mais de uma antiga necessidade de provar o próprio valor. Sem esse espaço interior, você responde ao presente com a força acumulada de muitos passados.
Depois se pergunta por que reagiu demais. A resposta costuma estar aí. Não era apenas este momento. Por isso, vale treinar a pausa em situações pequenas antes de precisar dela nas grandes. O trânsito serve. Uma fila demorada também. Um comentário incômodo no trabalho pode virar prática. Em vez de responder imediatamente, observe durante 5 segundos o que acontece dentro de você. Perceba qual é a primeira frase que deseja dizer e ainda não a diga. Respire antes de escrever. Se a mensagem puder esperar 10 minutos, deixe que espere. O objetivo não é tornar você frio, também não é engolir tudo até explodir. Trata-se de escolher uma resposta que represente aquilo que você realmente quer construir, e não apenas o que sente durante um instante. Algumas emoções precisam ser expressas. A raiva pode sinalizar que um limite foi ultrapassado. O medo pode alertar para um risco. A tristeza mostra uma perda que importa. Mas uma emoção útil deixa de ser útil quando passa a tomar todas as decisões. Pense em um carro. O painel tem luzes que informam, mas nenhuma delas dirige. Se você permitisse que uma luz do motor virasse o volante por você, a viagem terminaria mal. Suas emoções também informam. O volante, porém, precisa continuar nas suas mãos. Existe um teste simples para saber se você está agindo ou apenas reagindo. Imagine que ninguém pudesse saber o que você vai fazer. Se não houvesse plateia, orgulho nem necessidade de provar nada, você tomaria a mesma decisão. A resposta revela muita coisa. Às vezes, você descobrirá que queria defender um limite. Em outras, perceberá que estava apenas tentando vencer uma briga. Não é preciso se transformar em alguém que jamais reage mal. Essa perfeição não existe. Basta diminuir o número de vezes em que uma emoção momentânea decide pelo restante do seu dia. Aos poucos, os segundos conquistados começam a transformar relacionamentos e escolhas. Você deixa de oferecer uma resposta automática a cada estímulo. Passa a escolher e, quando essa capacidade aparece, surge outro problema. Mesmo sabendo fazer uma pausa, ainda é possível desperdiçar energia tentando vencer batalhas que nunca deveriam ter ocupado tanto espaço. É disso que trata o próximo capítulo. Capítulo 4. Nem todas as batalhas merecem a sua energia. Há discussões que parecem importantes apenas enquanto você está dentro delas. 2 horas depois, já nem se lembra com precisão do que estava tentando provar. 2 dias mais tarde, o assunto parece pequeno. O cansaço, porém, permanece. Fica a conversa refeita mentalmente, a necessidade de imaginar respostas melhores, a vontade de comprovar quem estava certo. Algumas pessoas conseguem perder uma tarde inteira defendendo algo que, no dia seguinte, já não importa. O problema não está em ter opiniões, nem em proteger seus limites. A questão começa quando qualquer provocação ganha status de batalha. Nesse ponto, viver se transforma em uma sequência de tribunais improvisados nos quais você precisa explicar, corrigir, responder e vencer. Esse hábito consome uma quantidade de energia difícil de medir. Cada conflito deixa resíduos. Mesmo depois que a conversa termina, o corpo continua tenso. A mente repassa frases. A atenção se afasta das tarefas que realmente importam. De repente, alguém que mal ocupa um lugar real na sua vida consegue controlar várias horas do seu dia. O texto original oferece uma imagem útil. Uma ofensa pode ser vista como um presente que alguém tenta entregar. Se você decide não aceitar, não precisa carregá-lo. Isso não significa fingir que tudo passa sem afetar você. Existem ataques que exigem resposta. Uma injustiça grave não se resolve olhando para o outro lado. O silêncio pode ser covardia quando alguém precisa de proteção, assim como a firmeza pode ser necessária para interromper uma conduta abusiva. Escolher batalhas não significa evitar qualquer conflito, significa reconhecer qual deles merece a sua presença inteira e qual apenas alimenta o seu ego. Abraham Lincoln conhecia bem essa diferença. Durante sua presidência, em plena guerra civil, recebia críticas brutais e às vezes escrevia cartas carregadas de raiva. Uma de suas estratégias era colocar no papel tudo o que queria dizer e depois não enviar. Entre seus documentos foram encontradas mensagens duras com a indicação de que nunca haviam sido enviadas. Escrever
permitia descarregar uma emoção sem transformar ela automaticamente em ação pública. Esse gesto mostra algo simples. Nem toda resposta que nasce dentro de você precisa chegar ao destinatário. Muitas vezes, a necessidade de responder vem de uma fantasia. Você acredita que a frase perfeita fará a outra pessoa entender, admitir o erro e mudar. A realidade costuma ser menos elegante. Há gente que não discute para compreender. Algumas pessoas querem apenas provocar. Outras precisam estar certas porque a própria identidade depende disso. Também existem conversas em que os dois lados já pararam de ouvir há muito tempo e apenas aguardam a vez de atacar com outra frase. Continuar ali não é comunicação, é desgaste. Perguntar a si mesmo: o que posso ganhar com esta conversa? Pode soar calculista, mas ajuda. O ganho não precisa ser material. Talvez uma conversa difícil permita corrigir uma conduta, esclarecer um mal-entendido ou proteger algo importante. Nesse caso, vale a energia. Se o único prêmio possível for sentir por 5 minutos que você deu a última palavra, talvez o custo seja alto demais. Outra pergunta ajuda ainda mais. Isso ainda vai importar para mim daqui a um mês? Muitas pequenas guerras morrem quando são colocadas diante do tempo. A crítica de um desconhecido, um comentário sarcástico, uma discussão na internet ou a opinião de alguém que não conhece a sua história podem perder o peso real quando você deixa de tratá-los como assuntos de Estado. Escolher não responder também pode ser uma forma de resposta. Isso comunica que nem tudo tem acesso a você. Aí começa um tipo de liberdade que não aparece por fora. Alguém pode tentar provocar você e ir embora, sem conseguir se instalar na sua cabeça. Esse é o ponto decisivo. Não se trata de vencer a pessoa. Trata-se de impedir que a cena continue dentro de você durante as 6 horas seguintes. Há quem confunda essa capacidade com indiferença. A diferença é importante. A indiferença diz: nada importa para mim. A maturidade diz: eu sei o que merece importar. Uma das grandes mudanças da vida adulta acontece quando você começa a compreender que sua energia é limitada. Não dá para investi-la em toda crítica, todo mal-entendido, toda pequena injustiça e toda pessoa determinada a ter uma opinião sobre você. Se fizer isso, chegará exausto justamente àquilo que realmente exige a sua força. Uma mãe que cuida dos filhos, um profissional tentando levar um projeto adiante, alguém enfrentando uma doença na família ou uma pessoa reconstruindo a própria vida, precisa preservar recursos internos. Gastar tudo em brigas inúteis é como esvaziar o tanque antes de chegar à estrada. Saber ficar em silêncio em determinadas ocasiões não diminui você. Às vezes, significa apenas que já não precisa defender a própria identidade a cada 5 minutos. Quando alguém sabe quem é, diminui a urgência de corrigir cada percepção alheia. Isso leva diretamente a uma pergunta incômoda. Quantas das suas batalhas existem porque você precisa que os outros enxerguem uma versão específica de você? Se a sua tranquilidade depender de parecer forte, inteligente, bem-sucedido, atraente ou indispensável, você viverá atento à plateia. O próximo capítulo entra justamente nesse território. A maneira como podemos nos deformar pouco a pouco na tentativa de sermos aceitos. Capítulo 5. Em quem você se transformou para ser aceito? É difícil lembrar quando começa. Ninguém acorda numa manhã e decide: a partir de hoje, vou deixar de ser eu mesmo para agradar a todo mundo. A transformação costuma acontecer em pequenas concessões. Você cala uma opinião para evitar tensão. Ri de algo que não acha engraçado. Aceita um programa que não quer. Muda a forma de se vestir porque alguém fez um comentário. Esconde uma parte da personalidade para não parecer intenso demais, sensível demais, ambicioso demais ou diferente. Isoladamente, nenhum desses gestos parece grave. O problema aparece quando os anos passam e você já não sabe quais coisas escolheu por vontade própria e quais adotou para não incomodar. Então surge uma sensação estranha. Por fora, talvez tudo pareça em ordem. Há pessoas ao seu redor, você cumpre o que esperam e aprendeu a se comportar conforme o ambiente. Mesmo assim, alguma coisa parece não pertencer a você. Fica difícil responder a perguntas simples. O que eu realmente quero?
Do que eu gosto quando ninguém está olhando? O que eu escolheria se não precisasse explicar? Quando a necessidade de aceitação vira uma bússola, a identidade perde nitidez. O conteúdo original compara essa experiência a usar um sapato apertado demais para impressionar alguém. Por fora, pode até parecer bonito. Quem sente a dor é você. A metáfora funciona porque mostra o custo oculto de se encaixar. O público vê a aparência, só você sente a pressão. Em 1955, Rosa Parks se recusou a ceder seu assento em um ônibus segregado de Montgomery. Seu gesto não nasceu de uma campanha para se tornar aceitável aos olhos de quem defendia aquelas regras. Ocorreu justamente porque chegou um ponto em que obedecer ao esperado significava continuar participando de algo que violava sua dignidade. O contexto histórico do movimento pelos direitos civis é muito mais amplo do que uma única cena. Mas essa decisão continua mostrando uma verdade útil. Às vezes, ser fiel ao que você considera certo significa aceitar que uma parte do mundo não ficará satisfeita com você. Não é preciso protagonizar um acontecimento histórico para viver essa tensão. Ela pode surgir quando você decide estudar algo que sua família não entende. Aparece quando termina um relacionamento que, de fora, parecia perfeito. Também acontece ao recusar um emprego de prestígio que está destruindo você, deixar de emprestar dinheiro a quem nunca devolve ou admitir que já não compartilha certos hábitos do seu grupo. Nesses momentos, a rejeição dói porque o cérebro humano foi moldado para valorizar o pertencimento. Durante milhares de anos, ficar fora do grupo podia significar perigo real. Embora hoje uma crítica em uma reunião de família não seja equivalente a ser expulso de uma tribo ancestral, o sistema emocional ainda pode reagir como se algo vital estivesse em risco. Por isso é tão difícil dizer, isso já não me representa. O desejo de ser aceito não é uma fraqueza vergonhosa. É humano. A dificuldade surge quando qualquer preço parece razoável para conseguir aceitação. Algumas pessoas abandonam projetos para não incomodar o parceiro. Outras diminuem as próprias conquistas para que os amigos não se sintam ameaçados. Há quem aceite piadas humilhantes porque teme ficar sozinho. Também existem pessoas que mudam de opinião conforme o grupo e acabam desenvolvendo uma versão diferente de si mesmas para cada contexto. Essa flexibilidade pode parecer habilidade social, mas, se nunca houver um núcleo estável, ela acaba produzindo exaustão. Manter máscaras demais exige memória. Você precisa lembrar qual versão mostrou aqui, o que disse ali e que parte de si convém esconder em cada lugar. Ser autêntico reduz esse esforço, embora traga outro custo. Algumas pessoas deixarão de se sentir confortáveis. Essa consequência faz parte do processo. Quando você muda, quem se beneficiava da sua antiga forma de agir pode interpretar o seu crescimento como um problema. Se antes estava sempre disponível e começa a proteger o próprio tempo, alguém pode dizer que você ficou egoísta. Quando costumava aceitar qualquer comentário e agora estabelece um limite, talvez chamem você de sensível demais. Se vivia pedindo permissão para cada decisão e passa a escolher por conta própria, pode surgir a acusação de que você já não é o mesmo. Às vezes, terão razão. Você realmente já não é exatamente o mesmo. Esse é o ponto. Autenticidade não significa transformar cada impulso em bandeira. Tampouco consiste em dizer, eu sou assim, para justificar crueldade, irresponsabilidade ou incapacidade de ouvir. Ser você mesmo não elimina a necessidade de aprender. Uma identidade saudável pode mudar de opinião, se corrigir e amadurecer. O que ela evita é se deformar exclusivamente para conquistar aprovação. Existe uma diferença enorme entre melhorar porque você reconhece algo que precisa crescer e se modificar porque teme que alguém deixe de amar você. A primeira transformação nasce da escolha. A segunda costuma nascer do medo. Para saber qual delas você está vivendo, observe como se sente depois de passar tempo com determinadas pessoas. Você sai com energia ou com alívio porque finalmente pode parar de representar. Sente liberdade para falar naturalmente ou revisa cada palavra. Essas pessoas celebram o seu crescimento ou precisam que você continue sendo uma versão conveniente para elas.
Essas perguntas não transformam automaticamente ninguém em tóxico. Às vezes, o problema não está no outro. Talvez você mesmo tenha criado um personagem e nunca tenha dado a ele a chance de conhecer a pessoa real. Nesse caso, mostrar-se com mais honestidade pode melhorar o vínculo. Em outras situações, isso revelará que o relacionamento só funcionava enquanto você desempenhava um papel específico. Essa informação pode doer, mas também liberta. Imagine que durante anos você tenha sido a pessoa que sempre ajuda. Todos recorrem a você. Você resolve problemas, atende ligações a qualquer hora e cancela os próprios planos para lidar com urgências alheias. O reconhecimento recebido por ser indispensável alimenta uma parte da sua identidade. Um dia você está exausto e decide parar de responder imediatamente. Algumas pessoas entendem, outras desaparecem. O primeiro impulso talvez seja pensar que você errou ao mudar. No entanto, o desaparecimento também revela o que sustentava certos vínculos. Nem sempre você era amado. Às vezes, era útil. Entender essa diferença muda a forma de enxergar os relacionamentos. Existe ainda outra armadilha, mais silenciosa: viver tentando provar que você tem valor. Nesse caso, ninguém precisa pedir nada. Você mesmo se impõe à atuação. Trabalha até a exaustão para receber admiração. Compra coisas para parecer bem-sucedido. Aceita relacionamentos que funcionam como troféus. Publica uma vida que precisa parecer bonita mesmo quando viver lá é insuportável. Aos poucos, a imagem se torna mais importante do que a experiência. O problema de viver para uma plateia é que a plateia muda o tempo todo. O que impressionava ontem hoje parece comum. A aprovação é uma moeda instável. Você precisa de cada vez mais para obter o mesmo alívio. Em algum momento, a única saída é deixar de fazer de "o que vão pensar" a sua primeira pergunta. Não porque a opinião alheia nunca importe. Existem pessoas cuja visão merece atenção. Quem ama você de forma saudável, quem conhece o assunto, quem já demonstrou honestidade. Ainda assim, nem essas opiniões podem substituir o seu próprio critério. A vida começa a se organizar de outro jeito quando você distingue conselho de permissão. É possível ouvir alguém sem entregar a decisão. Dá para considerar uma crítica sem transformar em sentença. Você também pode mudar depois de uma conversa e continuar fiel a si mesmo, porque a autenticidade não é imobilidade, é coerência entre o que você compreende, aquilo que valoriza e a forma como escolhe viver. Talvez perceba que passou tempo demais tentando ser fácil de amar. Você reduziu necessidades, escondeu incômodos e abaixou o volume de certas partes de si para não perder ninguém. Há uma pergunta que merece ser feita com cuidado. Que tipo de amor só consegue permanecer enquanto você ocupa menos espaço? Não é preciso responder imediatamente. Basta permitir que a pergunta exista. O próximo capítulo vai um pouco mais fundo, porque parar de atuar para a plateia não adianta muito se você ainda precisa que essa mesma plateia confirme quanto você vale. É aí que começa o problema de uma autoestima dependente de aplausos. Capítulo 6. O seu valor não precisa de espectadores. Existe uma diferença enorme entre ter valor e sentir que precisa prová-lo o tempo todo. Muitas pessoas vivem presas à segunda opção. Precisam de sinais externos para confirmar que estão bem. Uma resposta, um elogio, um convite, uma compra, um número, uma aprovação. Quando esses sinais chegam, sentem alívio. Se desaparecem, surge a dúvida. Assim, a autoestima vira um placar atualizado pelos outros. Em um dia sobe, no outro cai. O mais exaustivo não é a instabilidade, mas a dependência. Se o olhar de outra pessoa consegue elevar você, também consegue derrubar. O problema começa quando você confunde reconhecimento com identidade. Ser reconhecido pode ser agradável, ser compreendido também. Nada disso é ruim. O perigo aparece quando alguém precisa dessas coisas para se lembrar de quem é. O conteúdo original insiste em separar o valor pessoal da comparação e do julgamento externo. Reconhecer talentos, limites, defeitos e capacidades faz parte de olhar para si com honestidade, não de se colocar acima de ninguém.
Há pessoas que buscam aprovação de maneira evidente. Publicam cada conquista, contam cada sacrifício, precisam ser vistas. Outras fazem o mesmo de forma mais discreta. Trabalham demais porque querem ouvir que são indispensáveis. Tornam-se agradáveis o tempo todo porque desejam ser consideradas boas. Ajudam mesmo quando não podem porque temem perder uma imagem construída ao longo de anos. Por fora, parece generosidade. Por dentro, às vezes existe uma pergunta muito mais frágil. Se eu parar de fazer isso, ainda terei valor para os outros? A resposta saudável não é deixar de ajudar nem desprezar elogios. Trata-se de impedir que essas coisas definam você. Marie Curie trabalhou durante anos em condições difíceis, muito antes de receber 2 prêmios Nobel. Seu valor científico não surgiu no dia em que uma instituição o reconheceu. O reconhecimento veio depois de um trabalho que já existia. Essa diferença merece atenção. Quando você inverte a ordem, espera primeiro pela validação e só depois se permite confiar no que faz. Então, qualquer demora externa é interpretada como prova de que você não tem valor. Quando coloca o valor antes do aplauso, a relação muda. Você consegue rever o próprio caminho sem pedir permissão emocional a cada pessoa que observa. Isso não significa ignorar críticas. Existem críticas que corrigem, ensinam e mostram pontos cegos. Outras expressam apenas preferências, preconceitos ou frustrações de quem as faz. A maturidade está em distingui-las. Se alguém experiente aponta um erro concreto, vale a pena ouvir. Se uma pessoa que não conhece o seu processo zomba de uma decisão, talvez essa voz não mereça o mesmo peso. O problema é que, quando a autoestima depende da aceitação, todas as vozes parecem igualmente importantes. Um comentário casual pode virar uma sentença. Uma comparação pode arruinar meses de progresso. Por isso, você precisa construir um critério interno. Comece por algo desconfortável. Reconheça aquilo que faz bem sem transformar isso em arrogância. Algumas pessoas se sentem culpadas até por admitir as próprias capacidades. Acham que modéstia exige se diminuir. Não é assim. Você pode saber que é bom em alguma coisa e continuar aprendendo. Também é possível reconhecer um defeito sem transformá-lo em identidade. Dizer, aqui eu erro, é diferente de concluir, eu sou um fracasso. Uma pessoa sólida consegue sustentar as duas coisas ao mesmo tempo. Tem valor e ainda precisa melhorar. Na verdade, essa combinação costuma ser mais estável do que qualquer um dos extremos. Quem se considera superior para de aprender. Quem se vê como inferior nem sequer se atreve a começar. O valor pessoal ocupa outro lugar. Não exige perfeição, apenas uma relação mais justa consigo mesmo. Pense na forma como você fala de si quando comete um erro. Usaria essas mesmas palavras com alguém que ama? Se a resposta for não, talvez tenha confundido exigência com crueldade. Corrigir-se não exige humilhação. Um bom treinador aponta falhas para melhorar o desempenho, não para convencer o atleta de que ele não serve para nada. O diálogo interno deveria cumprir uma função parecida. Além disso, existe um sinal claro de que sua autoestima depende demais do exterior. Você muda de opinião sobre si mesmo de acordo com quem entra na sala. Perto de algumas pessoas, sente-se capaz. Ao lado de outras, pequeno. Uma crítica faz você duvidar de tudo. Um elogio devolve a confiança. Essa oscilação mostra que partes demais da sua identidade ainda ficaram do lado de fora de casa. Recuperá-las exige começar a responder perguntas sem imaginar imediatamente o que outra pessoa dirá. O que você valoriza? O que não quer negociar? Que capacidades construiu mesmo sem ninguém celebrar? Que erros precisa corrigir sem transformá-los em condenação? As respostas a essas perguntas criam uma base. Elas não eliminarão o desejo de ser amado. Também não farão as críticas deixarem de doer. O que muda é a proporção. A opinião alheia passa a ser informação. Não uma definição completa, há outro efeito importante. Quando o seu valor deixa de depender de aplausos, você escolhe melhor. Já não precisa permanecer em um lugar apenas porque ali é admirado. Tampouco aceita qualquer relacionamento para evitar ficar sozinho. Pode abandonar uma situação que alimenta sua imagem, mas destrói sua tranquilidade.
Essa liberdade altera decisões profissionais, afetivas e pessoais. Você começa a perguntar menos: como isso vai parecer? E mais, isso faz sentido para mim? Essa pergunta não é egoísta, é necessária. Ninguém consegue construir uma vida coerente se todas as decisões forem tomadas diante de uma plateia imaginária. O próximo capítulo entra em uma consequência direta dessa ideia. Quando você começa a reconhecer o próprio valor, também percebe com mais clareza que existem lugares aos quais não precisa continuar se esforçando para pertencer. Capítulo 7. Há lugares aos quais você não precisa pertencer. Nem todo lugar que aceita você lhe faz bem, e nem todo lugar que incomoda precisa ser abandonado. Essa distinção é importante. Existem ambientes que desafiam porque obrigam você a crescer, outros desgastam porque exigem constantemente que você se diminua. De fora, podem parecer semelhantes. Em ambos, talvez exista tensão. A diferença aparece no que essa tensão produz ao longo do tempo. Um ambiente saudável pode exigir muito e, ainda assim, deixar você mais forte. Um ambiente prejudicial costuma pedir que você traia a si mesmo para conseguir permanecer. O texto original usa uma imagem simples. A vida se parece com um cômodo. Há espaços que sufocam e outros que permitem expansão. Essa comparação pode ser aplicada a muitos contextos. Um trabalho pode ser difícil e, ao mesmo tempo, oferecer aprendizado, respeito e oportunidades. Outro pode exigir menos tecnicamente, mas desgastar você com humilhações, incerteza ou desprezo constante. Um relacionamento pode atravessar conflitos e ainda manter carinho, responsabilidade e vontade de reparar. Outro pode parecer intenso, embora produza apenas medo, culpa e confusão. Nem sempre é fácil enxergar a diferença quando você está dentro da situação. O hábito normaliza coisas demais. Se alguém vive durante anos em um ambiente onde todos gritam, os gritos deixam de parecer estranhos. Se todos os chefes anteriores trataram mal a equipe, talvez você comece a achar que trabalhar é simplesmente assim. Quando uma família ridiculariza sentimentos, expressar uma necessidade pode parecer exagero. A mente se adapta até ao que faz mal. Por isso, vale observar como você fica depois de passar tempo em determinados lugares. Não apenas como se sente durante a experiência. Pergunte a si mesmo que versão de você aparece depois. Você sai com ideias, energia e vontade de agir, ou termina esgotado, irritado e desconectado? Uma única tarde não define nada. Os padrões, sim. Existe uma história conhecida sobre o jovem Albert Einstein na escola. Muitas vezes ela é exagerada ao afirmar que ele era um mau aluno em tudo, o que não é verdade. Mas ele realmente teve conflitos com estruturas educacionais rígidas e com determinados professores. Mais tarde, prosperou em ambientes onde pôde trabalhar com independência intelectual. O ponto não é transformar sua história em uma fórmula romântica do tipo: se você não se encaixa, é um gênio. A lição útil é outra. Uma capacidade pode se desenvolver de maneiras muito diferentes dependendo do ambiente que a cerca. O mesmo acontece com aspectos bem menos extraordinários de qualquer pessoa. Há gente que parece silenciosa porque vive entre pessoas que interrompem. Outros acreditam não ter iniciativa porque cada tentativa foi castigada. Algumas pessoas se consideram pouco interessantes até encontrar um círculo em que não precisam representar para serem ouvidas. O ambiente não cria tudo o que você é, mas pode ampliar ou reduzir determinadas partes. Por isso, não basta trabalhar em si mesmo. Também é preciso rever onde você está tentando crescer. Uma planta forte consegue sobreviver em um vaso pequeno durante algum tempo, mas chega um momento em que o recipiente limita as raízes. Isso não torna a planta ingrata. Também não significa que o vaso seja malvado, ele apenas deixou de ser adequado. As pessoas, porém, costumam acrescentar culpa a esse processo. Depois de tudo o que fizeram por mim, como vou embora? Estou aqui há 10 anos. Meus amigos são esses desde sempre. Na minha família, todo mundo vive assim. O passado vira argumento para prolongar o presente. Ser grato por uma fase não obriga você a permanecer nela para sempre. É possível reconhecer o que recebeu e, ainda assim, admitir que você já não é a mesma pessoa.
Existe uma dificuldade adicional. Às vezes, o ambiente não prende você. É você quem teme perder uma identidade associada a ele. Talvez seja o engraçado de um grupo que já não lhe faz bem. Na família, pode ser conhecido como aquele que nunca diz não. No trabalho, é quem sempre resolve. Sair dessa posição não significa apenas mudar de espaço. Também obriga você a abrir mão de um personagem. Por isso, algumas pessoas voltam a lugares onde não são felizes. Ali, pelo menos, sabem quem se espera que sejam. O novo traz incerteza. Ainda não existe um papel definido. Essa liberdade pode assustar mais do que o desconforto conhecido. Antes de abandonar qualquer lugar, convém evitar uma armadilha, imaginar que em outro espaço não haverá problemas. Todo ambiente humano tem tensões. Se você fugir toda vez que alguém discordar, acabará mudando de cenário sem aprender nada. A pergunta correta não é: aqui eu nunca me sinto mal? Uma pergunta mais útil seria: este lugar permite respeito, reparação e crescimento. Em um ambiente saudável, você pode errar sem ser destruído. É possível dizer não sem sofrer punições desproporcionais. Você pode discordar e continuar sendo tratado como pessoa. Existe espaço para melhorar sem viver permanentemente humilhado. Quando essas condições faltam de maneira sistemática, a situação merece atenção. Também importa aquilo que você precisa fazer para pertencer. Se for necessário esconder toda a opinião importante, diminuir suas conquistas, tolerar desrespeito ou trair valores básicos, o preço pode ser alto demais. Pertencer nunca deveria exigir desaparecer. Às vezes, o próximo passo não é ir embora imediatamente. Pode ser testar um limite, mudar um hábito, deixar de assumir uma responsabilidade que ninguém atribuiu formalmente a você. Falar com clareza. Essa ação fornece informação. Se o ambiente se adapta, talvez houvesse espaço para construir algo melhor. Se reage castigando você por ter necessidades legítimas, também haverá um aprendizado. Escolher ambientes adequados não significa se cercar apenas de pessoas que pensam como você. Na verdade, bons espaços permitem diferenças. O importante é que a diferença não se transforme em ameaça constante. Você pode conviver com pessoas que discordam e ainda se sentir respeitado. Essa capacidade vale muito mais do que estar entre aqueles que simplesmente repetem o que você quer ouvir. Há outro sinal de um ambiente que ajuda você a crescer. Ele não precisa manter você pequeno. Seus avanços não provocam sabotagem. Suas novas decisões não são interpretadas automaticamente como traição. Quem ama você de maneira saudável pode sentir falta de versões antigas suas, mas não precisa destruir as novas. Isso importa porque mudar costuma modificar os relacionamentos. Se você desenvolve confiança, algumas dinâmicas deixam de funcionar. Quando começa a proteger o próprio tempo, certas pessoas recebem menos de você. Ao aprender a dizer não, vínculos baseados na sua disponibilidade permanente ficam tensos. Nem todo conflito que surge depois significa que você errou. Às vezes, ele é a evidência de que uma estrutura antiga está perdendo poder. O conteúdo original aponta justamente que, ao reconhecer o próprio valor, uma pessoa deixa de insistir em lugares onde não é respeitada e começa a construir espaços mais alinhados com quem realmente é. Isso não acontece de um dia para o outro. Muitas vezes, primeiro vem o desconforto. Depois, uma pergunta. Em seguida, um limite. Por fim, talvez uma saída. Cada etapa tem seu ritmo. O importante é não confundir permanência com lealdade. Ser leal a um relacionamento, trabalho ou comunidade não significa sacrificar indefinidamente a saúde mental para provar compromisso. Uma lealdade que exige destruição pessoal já perdeu o equilíbrio. Se hoje existe um lugar em que você sente constantemente que precisa se encolher, não é necessário tomar uma decisão impulsiva. Observe. Reúna fatos. Enxergue o padrão. Pergunte que parte depende do ambiente e qual depende de você. Depois, decida com clareza. Essa forma de olhar prepara o próximo capítulo, porque, mesmo no ambiente certo, ninguém consegue viver bem se espera ficar completamente vazio, para só então começar a se cuidar. Capítulo 8. Não espere chegar à exaustão para cuidar de si.
Muitas pessoas só se permitem descansar quando o corpo as obriga. Antes de chegar a esse ponto, interpretam cada sinal como um incômodo que deve ser ignorado. O cansaço é resolvido com mais café. A irritação é justificada pela falta de paciência. Dormir mal vira hábito. A cabeça pesada, a tensão nos ombros e a sensação de não querer falar com ninguém passam a fazer parte do normal. Então chega o dia em que já não é possível continuar no mesmo ritmo. E surge uma surpresa estranha. Como eu cheguei até aqui? Quase nunca aconteceu de uma hora para outra. A exaustão costuma ser construída por pequenas dívidas acumuladas. Uma noite sem descanso não destrói uma vida. 100 noites mal dormidas podem transformar. Lá, um dia puxado é suportável. Meses sem pausa alteram a forma de pensar, de se relacionar e de decidir. O conteúdo original propõe uma comparação muito clara. Quase ninguém espera deliberadamente o celular chegar a zero para carregá-lo. Mesmo assim, muitas pessoas esperam se esvaziar por completo antes de prestar atenção em si mesmas. Há um componente cultural nesse comportamento. Em muitos contextos latino-americanos, trabalhar sem parar costuma ser motivo de admiração. É uma pessoa batalhadora, nunca reclama. Está sempre disponível para todo mundo. Essas frases podem descrever qualidades reais, mas também esconder um perigo. A força acaba sendo associada a não precisar de nada. Descansar parece preguiça. Pedir ajuda é vivido como fracasso. Dizer hoje eu não consigo desperta culpa. Assim, uma virtude razoável, a responsabilidade se deforma até virar abandono de si mesmo. Cuidar de si não significa colocar o bem-estar imediato acima de tudo. Existem obrigações cansativas que ainda precisam ser cumpridas. Criar filhos, acompanhar um familiar doente, atravessar uma fase difícil no trabalho ou estudar enquanto trabalha pode exigir muito. A pergunta não é se você consegue evitar qualquer esforço. O importante é como sustentar esse esforço sem transformá-lo em destruição. Durante a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill era conhecido por jornadas intensas, mas também incluía períodos de descanso e cochilos em sua rotina, inclusive em momentos críticos. O exemplo dele não transforma o cochilo em uma receita universal. Mostra algo mais útil. Reconhecer limites fisiológicos não é incompatível com assumir responsabilidades enormes. O corpo não negocia indefinidamente com as expectativas. Em algum momento, ele cobra a dívida. Escutar os primeiros sinais pode evitar o pagamento de juros altos demais. Há sintomas evidentes e outros mais discretos. Às vezes, a exaustão aparece como cansaço. Em outros momentos, surge como cinismo. Você começa a se irritar com coisas pequenas. Nada empolga. Todo pedido alheio parece uma invasão. As tardes de domingo geram ansiedade. Uma conversa normal deixa você exausto. É possível continuar funcionando e, ainda assim, sentir que cada ação exige uma força desproporcional. Nem todos esses sinais têm a mesma causa, e um problema persistente merece atenção profissional quando necessário. Ainda assim, ignorá-los porque eu ainda consigo continuar raramente ajuda. Conseguir seguir em frente não significa estar bem. Um carro pode rodar muitos quilômetros com uma luz de alerta acesa. Essa capacidade não prova que o aviso seja inútil. Apenas indica que a falha ainda não parou o motor. Prevenir significa agir antes de ficar no acostamento. Na vida cotidiana, isso pode significar coisas muito pequenas. Dormir meia hora mais cedo, caminhar sem o celular, reservar um momento sem conversas, comer com mais regularidade, reduzir uma obrigação assumida por hábito, ler algo que tire você do barulho, respirar por alguns minutos antes de entrar em casa depois do trabalho. Nenhuma dessas atitudes parece uma transformação espetacular. É justamente por isso que funcionam como base. Uma vida sustentável é construída mais com manutenção do que com resgates. Muitas pessoas procuram grandes soluções depois de ignorar durante anos os pequenos cuidados. Tiram férias esperando consertar em uma semana o que desgastaram durante 11 meses. Compram alguma coisa para compensar uma tristeza que nasce do ritmo de vida. Esperam pelo fim de semana como se 2 dias fossem capazes de neutralizar 5 vividos em tensão permanente. Às vezes, essas pausas ajudam,
mas não substituem uma estrutura cotidiana minimamente habitável. O cuidado pessoal também inclui algo menos agradável do que descansar. Parar de se expor voluntariamente a estímulos que você sabe que o desregulam. Nem sempre é preciso acrescentar uma prática. Em algumas ocasiões, é necessário retirar alguma coisa. Pode ser parar de verificar mensagens de trabalho antes de dormir, deixar conversas que enchem você de raiva, não permanecer disponível a qualquer hora, reduzir o consumo de informações que você não consegue processar. Cada retirada libera uma pequena quantidade de espaço mental. Essa ideia rompe com uma versão comercial do autocuidado que o transforma apenas em produtos, experiências agradáveis ou recompensas. Cuidar de si também pode ser desconfortável. Ir ao médico depois de adiar isso por muito tempo não é agradável. Organizar as finanças talvez provoque ansiedade. Dizer a alguém que você não pode continuar resolvendo os problemas dela pode gerar conflito. Desligar o celular quando existe medo de perder alguma coisa também exige disciplina. Às vezes, cuidar de si é fazer hoje algo desconfortável para evitar um sofrimento maior amanhã. Outra confusão aparece quando alguém usa o cansaço como identidade. Eu sou assim, estou sempre ocupado. A frase pode acabar funcionando como uma fonte de importância. Estar sobrecarregado prova que você é necessário. Ter a agenda cheia parece significar que sua vida tem valor. Se descansar ameaça essa imagem, você continuará inventando tarefas mesmo quando ninguém pedir. Por isso, vale perguntar: o que ter tempo livre diria sobre mim? Algumas respostas surpreendem. Há quem tema descobrir que não sabe o que fazer consigo quando não está resolvendo problemas alheios. Outros usam a atividade para evitar pensamentos difíceis. Se estão sempre ocupados, nunca precisam olhar para aquilo que dói. Nesses casos, o descanso não apenas recupera energia, também abre uma porta para coisas que estavam enterradas. Por isso, ele pode ser desconfortável no começo. O silêncio faz barulho quando você passa anos fugindo dele. Aprender a cuidar de si implica aceitar que sua capacidade não é infinita. Essa aceitação parece óbvia até o momento em que precisa ser aplicada. Um copo pode ser resistente e, ainda assim, ter um limite. Se você continuar colocando água quando ele já está cheio, o problema não é a fragilidade do copo. Você simplesmente ignorou a capacidade dele. O mesmo acontece com o tempo, a atenção e a energia emocional. Ninguém consegue ouvir todo mundo, resolver tudo, trabalhar sem descanso e continuar oferecendo a mesma qualidade de presença. Se tentar fazer isso, alguma coisa acabará pagando o preço. Muitas vezes, pagam aqueles que têm menos culpa. A família que recebe sua irritação depois de um dia exaustivo, o corpo de quem você rouba horas de sono, um projeto importante que recebe apenas as sobras da sua atenção, ou você mesmo, que deixa de reconhecer a própria vida como sua. O verdadeiro autocuidado não termina em você. Quando administra melhor sua energia, consegue estar mais presente onde realmente escolhe estar. O descanso não compete necessariamente com a produtividade. Muitas vezes, torna a produtividade possível. Uma mente exausta toma decisões piores. Um corpo sem recuperação perde capacidade. Uma pessoa sobrecarregada pode começar a ressentir até aquilo que ama. Há momentos, além disso, em que cuidar de si exige pedir ajuda. Essa possibilidade entra em choque com a fantasia da autossuficiência. Em muitas famílias, uma única pessoa vai se tornando, pouco a pouco, o centro de todas as soluções. Organiza, lembra, resolve e sustenta. No começo, talvez faça isso por amor. Depois, todos passam a considerar natural. Em certo ponto, essa pessoa acredita que delegar seria decepcionar os outros. No entanto, manter todos completamente dependentes também nem sempre os ajuda. Permitir que outra pessoa assuma responsabilidades pode ser uma forma de respeito. Em outros casos, buscar apoio profissional, médico ou psicológico é simplesmente uma decisão responsável. Nem tudo precisa ser resolvido sozinho. O cuidado também precisa de ritmo. Fazer uma grande pausa uma vez por ano ajuda menos do que inserir pequenos momentos de recuperação regularmente. O conteúdo original menciona rituais simples.
Caminhar por alguns minutos, ler, estabelecer pausas e prestar atenção aos sinais do corpo. Você não precisa copiar a rotina de outra pessoa. Uma mãe com filhos pequenos não vive o mesmo horário que um estudante universitário. Quem trabalha à noite tem outras necessidades. A chave é encontrar práticas que realmente caibam na sua vida. Uma rotina impossível só cria outra sensação de fracasso. É melhor manter 10 minutos sustentáveis do que planejar uma hora perfeita e abandonar tudo no terceiro dia. Existe uma pergunta útil ao fim de cada jornada. O que eu preciso recuperar para não levar todo o desgaste de hoje para amanhã? Às vezes, será sono. Em outras, silêncio. Talvez você precise conversar com alguém. Pode ser movimento físico, uma alimentação adequada ou deixar uma tarefa para outro momento. Aprender a responder a essa pergunta transforma sua relação com os próprios limites. Você deixa de esperar uma pane para prestar atenção no painel. Também não precisa justificar cada pausa como se estivesse cometendo um crime. Descansar não torna você menos comprometido. Reconhecer que está sobrecarregado não diminui o seu valor. Na verdade, ignorar seus limites pode acabar prejudicando justamente aquilo que você tentava proteger com tanto esforço. Este capítulo deixa aberta uma consequência inevitável. Quando você começa a cuidar da própria energia, percebe que descansar melhor não basta. Também será necessário impedir que determinadas pessoas, compromissos e dinâmicas entrem sem limite na sua vida. No próximo capítulo, chegaremos a uma palavra simples que muitas vezes leva anos para ser aprendida. Não. Quero encerrar este livro voltando à pergunta com que começamos. O que continua igual dentro de você? Depois de tudo o que percorremos, talvez você já não consiga responder da mesma maneira. Pode ser que tenha descoberto uma reação que repete sem pensar, um relacionamento que ocupa espaço demais, um limite que nunca teve coragem de estabelecer ou uma parte da vida que há muito tempo pede uma mudança. Também é possível que você tenha reconhecido algo mais incômodo. Entender não basta. Você pode ouvir horas de conteúdo, encher cadernos de ideias e conhecer perfeitamente a origem dos seus padrões. Se amanhã responder da mesma forma, fizer as mesmas escolhas e tolerar exatamente as mesmas coisas, sua realidade terá poucos motivos para se transformar. Essa é a ideia que quero deixar com você. Não é preciso reconstruir a vida inteira esta noite. Basta mudar uma decisão real. Pode ser não responder movido pela raiva, parar de perseguir uma explicação que nunca chega, proteger uma hora do seu tempo ou finalmente dizer uma palavra que você evita há meses. Talvez seja necessário fechar uma porta. Em outros casos, a verdadeira mudança será ter coragem de permanecer e fazer alguma coisa de um jeito diferente. Ninguém de fora pode decidir qual dessas coisas cabe a você. Eu também não. Minha intenção com este livro nunca foi entregar uma lista de respostas universais. Quis ajudar você a reconhecer perguntas que muitas vezes evitamos enquanto esperamos que o mundo resolva por nós aquilo que só pode começar por dentro. A vida continuará sendo imprevisível. Haverá perdas que você não escolheu, pessoas que não compreenderá e dias em que seus melhores planos não funcionarão. Mudar não torna você imune a nada disso. O que pode mudar é a pessoa que recebe esses acontecimentos. Aí está a diferença entre repetir uma história e escrever uma resposta nova. O texto que deu origem a este percurso termina lembrando justamente que o conhecimento sem ação se perde e que as transformações reais começam nas pequenas escolhas do presente. Se você está ouvindo este audiolivro no YouTube, eu gostaria que este final não parecesse uma despedida, mas uma pausa entre 2 capítulos. No próximo livro, quero acompanhar você até uma pergunta que surge logo depois desta. Se você já sabe o que precisa mudar, como evitar voltar aos mesmos hábitos, às mesmas pessoas e aos mesmos padrões quando a motivação passar? Esse será o nosso próximo caminho. Por enquanto, você não precisa prometer a si mesmo uma vida nova. Escolha algo mais concreto. Decida que coisa antiga vai deixar de repetir hoje.